Cidadania FM, sempre junto com você. Oi, amigos, amigas do Face, já estamos aqui a postos nos estúdios da Cidadania para começarmos aí o nosso 60 minutos, depois desse longo feriado, carnaval aí. Vocês pularam muito carnaval ou não? Eu descansei bastante, viu? Eu, Titonelli, pulou muito carnaval ou não? Aqui o pessoal é só do descanso e aproveitando, na verdade, para returbinar aí os motores, né? Para a gente dar uma descansada e para aguentar o repuxo diário. Então, um abraço para o pessoal que já está acessando, a Rose João Melo, a Ieda Maria Cruz Medalha, e o pessoal já vai chegando aos poucos e a gente conta aí com a audiência de vocês aqui nos 60 minutos. Temos já toda a nossa pauta de hoje, estou separando aqui os sites que a gente costuma informar vocês, a prestação de serviços, a informação aqui da cidade, a informação do Brasil e do mundo, muitas notícias também internacionais, o Samuel já acessou também, e a gente vai localizando tudo aqui certinho, tá ok? Vamos só pegando os nossos sites, abrindo aqui o nosso Face também, para que a gente possa mandar um abraço para os amigos aniversariantes aí. O prefixo já está começando, hein, pessoal? Um abraço aí, vamos começar. Treze horas e 5 minutos, muito boa tarde, amigos ouvintes da Cidadania FM. Estamos começando os 60 minutos. Na sonoplastia, o nosso amigo Oswaldo Titonelli, Ernesto Albuquerque produzindo e apresentando, mostrando as notícias do dia após esse feriadão prolongado. Que beleza, né? Todo mundo descansou bastante, com certeza. Alguns não, alguns preferiram pular. E o Carnaval de Avaré, como é que foi, hein? Se o pessoal aí do Face, ouvintes da rádio, souberem como é que foi o movimento, porque eu não fui dar uma olhadinha lá no Costa Azul, foi suspenso, pelo que me consta, né? E na EMAPA, gostaria de saber se realmente foi aquela avalanche de pessoas ou a coisa foi meio discreta. Valeu a pena fazer o carnaval ou não valeu? Valeu a pena gastar todo o dinheiro numa cidade endividada ou não? Então, o pessoal que souber pode passar a mensagem para a gente, pode passar a informação, a gente vai falar aí a opinião dos amigos que presenciaram, digamos, que estiveram ao vivo aí nos bailes de carnaval aqui da cidade. Vamos então aos destaques da edição de hoje, 1º de março. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Também estaremos mandando um abraço para quem aniversaria hoje, neste 1º de março. Também estaremos mandando um abraço para quem aniversariou dia 29 de fevereiro, né, Titonelli? Senão não pode esquecê-los, já que tivemos aí 28 dias no mês de fevereiro, na verdade. Também estaremos mostrando as notícias aqui da cidade, e já tem informação aí que o carnaval, de acordo com os órgãos de imprensa locais, o carnaval foi um fiasco, teve pouquíssima participação popular, avisou aí o Cláudio Paulo. Um abraço, Cláudio, obrigado pela informação aí. Também estaremos falando dos acidentes do carnaval lá no Rio de Janeiro. Quantos acidentes, hein? E Trump, o presidente dos Estados Unidos, já está moderando seu discurso com relação à imigração. Rio de Janeiro faz hoje 452 anos de existência. E também teremos notícias internacionais mostrando que a resolução da ONU teve o voto contrário para a sanção contra a Síria, tanto da China quanto da Rússia. O brasileiro Roberto Azevedo foi reeleito para diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Estaremos aí mostrando história hoje sobre a morte aí das chamadas bruxas de Salem. Que absurdo, isso em 1600 e pouco aí mataram as pessoas lá nessa cidade, nos Estados Unidos. O fanatismo, o ódio, o fanatismo existiam desde sempre. Também estaremos mostrando as notas e as matérias dos jornais impressos. Uma boa tarde a todos, amigos do Face, amigos do rádio, amigos do celular.
boa tarde. Vamos à edição de hoje com os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 9 minutos. Daqui a pouquinho a previsão do clima aí para a estância turística de Avaré. E vamos mandar um abraço para o UDI Ressonância Magnética, nosso amigo Dr. Ronaldo Abdala, colaborando aí com a Rádio Cidadania. E fica a UDI, que é a Unidade Diagnóstico e Imagem, Ressonância Magnética, fica a Rua Mato Grosso, número 800, quarteirão ali da Santa Casa, 3732-3264, número 800 na Mato Grosso. Das 7 às 18, segunda a sexta-feira. Também o nosso amigo Nelson, da NT Chaveiro, também conosco, o seu celular, 24 horas, 99761-1501. A gente nunca sabe quando a chave vai quebrar, né? E daí você não pode entrar na sua casa, ou no seu escritório, no seu consultório, no seu trabalho. 3732-1779, chama o Nelson, que ele atende a qualquer hora do dia ou da noite. Previsão do tempo aqui para a Estância Turística de Avaré. Nesta quarta-feira temos aí uma temperatura de momento 27,5 graus centígrados, sensação térmica de 29 graus. Não deve chover, segundo a previsão do tempo aí do Jornal do Tempo. Umidade relativa do ar 62%. Nós teremos na quinta-feira, amanhã, 2 de março, entre 21 e 31 graus centígrados, a temperatura semelhante ao dia de hoje. E, portanto, com possibilidade de 2 milímetros de chuva para amanhã. E hoje, justamente a previsão é que não haja chuva. Outro dia eu falei que não ia chover e, de repente, Sr. Titonelli, impressionante, caiu um pé d'água à tarde aí. A culpa não é minha, a previsão aí que às vezes falha. São 13 horas e 11 minutos. Nossa Senhora Aparecida será recebida amanhã em Avaré, segundo o jornal O Victoriano. Primeira Expo Arte de Avaré acontece neste final de semana. Balanço parcial registra 25 acidentes nas rodovias da região e pavimentação da ligação Ipiranga-Veracruz está paralisada, segundo o jornal Victoriano. Provavelmente sem recursos, mas o dinheiro tá curto, né? Por isso que não pode gastar em coisas desnecessárias. Interior de São Paulo registra menor número de homicídios desde 2001. Blitz da PM no Costa Azul resulta em apreensão de cocaína. Tudo isso está no jornal O Victoriano. E também mais notícias daqui a pouquinho nos demais blogs aqui da cidade de Avaré. Deixa eu mandar um abraço para quem aniversariou no dia 29 de fevereiro, que não teve, né? Mas tem aquelas pessoas que nascem no ano bissexto. Ailton Pierobon, da Brabância, Cássia Regina, também aniversaria hoje, Antônio Luiz Melo, que é lá de Paranapanema, a Dona Clemência, que está firme aí, né, Dona Clemência? Parabéns aí. E a Dona Nilda Paulucci faria aniversário se viva estivesse, ela que sempre ouvia a gente aí de domingo, principalmente, e que é a mamãe aí da ex-vereadora, ou sempre vereadora, Rosângela Paulucci. Um abraço aí para a família. Também aniversariante de hoje, a Marli de Oliveira, a professora Rosina Grassi, ou Rosin Grassi, eu acho que é esse o nome, a Maria Fátima Possolini, Maria de Fátima Possolini? Ah, Titonelli, a sua esposa, parabéns aí, não sabia que fazia aniversário hoje, parabéns a Maria de Fátima, que está sempre nos acompanhando, daqui a pouquinho ela acessa o Face aí. Também a Renata Aparecida Moreira, são os amigos, amigas que aniversariam hoje, parabéns a todos aí, a gente manda um abraço
caloroso nesse pós-carnaval. Lembramos que temos aqui até o convite, né? Vou mostrar ao pessoal do Face aí, a Festa do Milho. A Festa do Milho, a pioneira, 30ª Festa do Milho, será entre os dias 10, 11 e 12 de março. Vai abrir às 7 horas da noite numa sexta, que é dia 10, sábado e domingo, às 11 horas também abre. No bairro da Brabância, onde você vai ter bolos de milho, né? Curau, cuscuz, milho cozido, pamonha, que delícia, alguma fome danada, viu? Sopa, bolinho, pastel, pizza, sorvete, suco e muito mais. Tem a parte festiva, religiosa e tudo mais, né? Vai ter um super bingo no domingo, R$1.000, hein? Show com o Cris, opa! Já no sábado é R$700 o bingo, show com os Cabra do Forró, aí, olha aí que beleza. E sexta-feira, R$500 o show Hostil, é assim mesmo, Hostil. Fizeram um trocadilho interessante aí. São 13 horas e 15 minutos, vamos dar uma olhadinha em mais alguns blogs de notícia aqui da cidade. Mãe é presa em Avaré por suspeita de maus tratos a filho de 13 anos. Realmente isso, infelizmente, acontece volta e meia. Né? Uma mulher de 36 anos foi presa suspeita de arrancar o couro cabeludo do filho de 13 anos. Portanto, fez um scalp. Lembra os bang bang de antigamente, que faziam scalp nos índios? Pelo menos é que a indústria cinematográfica americana gostava de demonizar os índios, né? E os brancos que iam lá, os militares, General Custer, né? Que matava os índios e que eram os verdadeiros habitantes da terra, que não foi diferente também na América do Sul, né? Segundo o boletim de ocorrência, a mãe usou uma faca para cortar a pele da cabeça do garoto. O adolescente está internado em estado estável lá na Unesp, em Botucatu. Não se sabe a causa da agressão. O crime aconteceu lá no Jardim Tropical, na casa da família. Além da mãe e do filho, uma irmã de 17 anos também estava no local e foi quem chamou o pai para informar sobre o crime. Houve acionamento aí do SAMU para socorrer o adolescente. Por conta dos gritos e da chegada da ambulância do SAMU, os vizinhos ainda chamaram a PM. No boletim consta que a Polícia Militar chegou só depois que a mãe já tinha fugido e que o garoto estava no pronto-socorro da cidade junto com o pai e a irmã. Os pais constataram que a casa estava fechada, mas em cima do carro, na garagem, encontraram o couro cabeludo do adolescente dentro de uma sacola. Ainda de acordo com o boletim, a equipe policial foi ao hospital e no local encontrou uma conselheira tutelar que foi chamada pela equipe médica. A conselheira contou aos policiais que o adolescente tinha também marcas de ferimentos nos braços e pernas, estava consciente e que possivelmente estava mentindo sobre o motivo de se ferir, contando uma história fantasiosa, segundo o boletim. Já o pai afirmou à polícia não saber o que tinha acontecido por estar fora de casa. Os policiais suspeitaram da mãe do adolescente e conseguiram encontrá-la horas depois. Ela foi levada à delegacia, autuada por tortura e encaminhada à cadeia de Pirajuí. O adolescente foi transferido para o Hospital das Clínicas da Unesp. Segundo o hospital, hoje ele foi internado na UTI, mas já foi transferido para a enfermaria, onde está internado com o quadro estável. Que coisa, não? Faz tempo que não se ouve. Há muito escalpelamento, mas por outro motivo, na região amazônica. Barcos e tudo mais que muitas vezes pega no cabelo das mulheres, principalmente. Há todo um trabalho aí com relação ao escalpelamento lá na região amazônica. Agora aqui a gente quase não ouve algo assim. É bom esclarecer quais foram as reais motivações de isso. Não se justifica, logicamente, mas precisa saber exatamente o que aconteceu. Para a execução das obras da duplicação da rodovia João Melão, em Avaré, a CCR Vias, empresa que integra o programa de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo, vai realizar uma alteração a partir desta quinta-feira, amanhã, dia 2 de março, no desvio do tráfego da rodovia para as marginais. O usuário que estiver trafegando sentido São Paulo, saindo da rotatória do Pinheirão, será desviado para a faixa da pista sul, por um trecho de 500 metros, depois voltará para a faixa norte, podendo seguir seu percurso normalmente. Então vai sair, vai pegar a pista sul e depois pega a pista norte novamente.
Já para o usuário que estiver trafegando em sentido contrário, no sentido de Itaí, não haverá alteração. O tráfego sentido Itaí, pista sul, está desviado para a marginal do quilômetro 254, que é início do trecho urbano, e volta à rodovia no quilômetro 255, perto do motel Chamego. O trecho será ou estará sinalizado e os usuários poderão obter informações do tráfego pelo site www.spvias.com.br ou pelo disque CCR SPVias 0800 703 5030. Informações aí dessa importante obra que está acontecendo aí aqui na nossa região. São 13 horas e 19 minutos. É importante, quando se fala em duplicação da SP-255, a gente relembrar o trabalho importante, né, que teve o presidente da comissão pela duplicação, daquele movimento que nós participamos, vários vereadores participaram, da região inclusive, de duplicação da SP-255. Infelizmente ainda não se atingiu o objetivo total, que seria a duplicação em muitos pontos da SP-255. Conseguimos aqui em Avaré em razão da concessão, uma parceria entre o governo do estado com a concessionária, por isso que saiu aqui, né, na verdade. E o Carlos Neder teve um trabalho muito importante, deputado estadual, foi presidente dessa comissão, e essa comissão, acredito ainda que esteja em atividade, está valendo ainda, em razão que em muitos trechos ainda não se conseguiu a tão sonhada duplicação. Em nota enviada à imprensa na quinta-feira, dia 9, quando essa data aqui? Dia 10, essa aqui é a notícia antiga, né? Notícia antiga não interessa, já passou. Está falando que a mesa diretora da Câmara insiste em falar em economia, mas o dia 10 de fevereiro, o blog aqui do nosso amigo Marcelinho deu digamos, um alarme falso para nós aqui, essa notícia que já passou. Vamos abrir o jornal do Bunhê para dar uma olhadinha. Ele pergunta o que restou do carnaval. Compete sempre atina no chão, né? Mais alguma coisa que resta do carnaval, Tonelli? Algum amor de carnaval? Existe ainda esse negócio de amor de carnaval? Será que existe? Deve existir, né? Não para nós, né? Mas deve existir para algumas pessoas que... aquela história do Pierrot e da Colombina. Mãe é presa acusada de arrancar couro cabeludo do filho adolescente, que nós já falamos, também está no Jornal do Bunhê. Explica ele também o que vem a ser a quarta-feira de cinzas e um outro site aí, vários falando de carnaval. A gente percebe que realmente poucas notícias quando chega o carnaval. O Brasil começa a funcionar depois do carnaval, né? Então, portanto, hoje é o primeiro dia do ano, viu? 1º de março, porque passou o carnaval, agora sim é possível que as coisas, tudo que foi muito bom para Brasília, né? O que está confuso Brasília, depois que o Zé Yunes, amigo de 60 anos aí do Temer, resolveu falar, pegou mal, hein? E teve uma providencial cirurgia de próstata do Eliseu Padilha. Inclusive, a opção do médico dele foi fazer uma cirurgia tradicional, com incisão e tudo mais, não através de aparelhos mais modernos. Certamente foi uma indicação médica, obviamente, não foi opção do paciente. Então, a recuperação vai ser muito mais lenta, 3, 4 semanas aí. Então, Eliseu Padilha, estrategicamente, prostaticamente falando, viu? Estrategicamente, ele vai ficar fora de cena por umas 3, 4 semanas. Porque o que falaram dele é complicado. Eu acho que ele não volta ao governo. Aliás, é o 8º ou 9º ministro de Temer que foi afastado por suspeitas de corrupção. Se fosse outro governo anterior, não. O que estaria falando a Globo, né? A Globo, a Veja não colocou nem na primeira página com destaque o caso Jair Yunes, botou numa manchetinha pequenininha. O Estadão, eu estou aqui com o Estadão, praticamente nem fala nada, viu? E a Globo escondeu o Fora Temer, que aconteceu em todas as praças que a televisão cobria. Eles eram pegos de surpresa, na verdade, com os blocos gritando Fora Temer. E eles ficavam bem constrangidinhos, né?
enquanto quando falava fora Dilma, eles estimulavam, até ficavam chamando desde a madrugada para a manifestação. E agora, com o fora Temer, estão bem caladinhos. Mas que coisa, o que será que une essas pessoas do interesse, né? E a gente sabe, né? A gente não pode falar tão claramente porque a gente não tem prova. Mas, na verdade, existem negócios e negócios. Inclusive os blogs mais progressistas, como o Nassif, o Azenha, o Rovai, e vários outros blogs aí, o Eduardo Guimarães, né? Todos estão investigando aí negócios entre José Yunes e os próprios diretores da Globo, donos da Globo, vamos dizer, os filhos do Roberto Marinho. Existem aí evidências que passam, inclusive, pela Mossack Fonseca, que é aquela grande lavadora de dinheiro lá do Panamá. Então, essas coisas estão aí nos blogs que eu citei, e é interessante, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, porque realmente deve ter coisas bem mais profundas, inclusive os negócios aí de José Yunes associado a Michel Temer. E aí já envolve nessa questão o Eliseu Padilha, o Mério Jucá, o homem que falou a palavrão lá, né, que nem vou repetir aqui, está quietinho, né? Vamos ver o que vai acontecer com a divulgação da delação do Marcelo Odebrecht, dos diretores da Odebrecht, na verdade, que são 77, vai atingir muita gente. E, inclusive, o jornal traz aqui que agora volta com tudo a 3 operações que atingem cheio o PMDB. Tem até o nome aqui das operações, só dando uma olhadinha, a Greenfield, a Quibono e Sepsis. Todas vão ser reunidas numa só, e a Lava Jato vai voltar com tudo, no Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, vão reunir essas operações numa só, e o foco é o PMDB. E o PSDB? E o DEM, hein? Quase não se fala nada, interessante, não? Estão atrás aí de algumas pessoas, de uma maneira muito acentuada, mas o Aécio, mas apesar que tem uma notícia hoje que fala que o Aécio vai depor com relação a Furnas, está aqui na terceira, na verdade na 4ª página do Estadão, Janot pede para Aécio depor sobre Furnas no STF. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, informa aí que pediu ao ministro Gilmar Mendes, do STF, que sejam tomados depoimentos do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, de Minas Gerais, do ex-ministro José Dirceu, do senador cassado e dilator Delcídio Amaral, sem partido do Mato Grosso do Sul, e também de Silvio Pereira, que foi secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, sobre a existência de um suposto esquema de corrupção em Furnas. Caso Gilmar, relator do inquérito no STF, autorize a convocação de Aécio, será a primeira vez que Aécio vai depor sobre o caso da Estatal Federal de Energia. Isso aconteceu em 2005. Quer dizer, nunca tiveram disposição de convocar o Aécio Neves, né? O senador Aécio Neves, para falar de uma coisa que aconteceu em 2003, 2004, 2005, a famosa lista de Furnas, que toda a imprensa fala, nunca existiu, agora chegaram à conclusão que ela é autêntica. Na verdade, recebiam dinheiros para dividir aí o butinho, né, para todos os partidos aliados ao PSDB. Então, interessante. De um lado, é extremamente rápida a investigação. Do outro lado, é extremamente lenta a investigação. Por que será que há 2 pesos, 2 medidas? Obrigado aos amigos aí que acessaram a nossa página. Nós já falamos do Paulucci, né, do Cláudio Paulucci. Estamos falando aqui do Marquinhos Bernardo, da Marisa Bickler, também da Letícia Souza, da Daniela Tesa Quesada. Um abraço para a Daniela. E são pessoas, amigos aí, amigas que acessaram nossa página. Também o Samuel Rodrigues de Campos, que está lá em São Paulo. São amigos que sempre estão sintonizando a nossa transmissão pelo Face. Um abraço para o Assis também lá de Bauru, que diz que sempre acompanha o nosso trabalho aqui na Rádio Cidadania, também na Câmara Municipal. Vamos direto a Brasília com o primeiro bloco de informações às 13h28.
Um bloco do Nacional Informa que fala um pouquinho do Carnaval de Olinda, fala também da violência do Carnaval lá em Brasília. Vamos lá. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. O Carnaval continua nas ladeiras de Olinda com Bacalhau do Batata e Mungunzá. E Brasília tem mais uma noite violenta com briga entre foliões. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em Olinda, o Carnaval continua com os blocos Bacalhau do Batata e Mungunzá de Thaís e Zuza Miranda. Sumaia Vilela foi conferir. Hoje aqui em Olinda é o dia dos resistentes. Uma cidade bem mais vazia, porque muita gente volta para a vida normal já aqui na quarta-feira de cinza. O pessoal que ainda tem energia feito o no Bacalhau do Batata, um bloco tradicional criado pelo garçom Isaías Pereira da Silva, para que os trabalhadores do Carnaval, como ele, pudessem também curtir a folia. E para aguentar a farra prolongada, só mesmo com uma comida reforçada. Pensando nisso, o músico Zuza Miranda e sua esposa Thaís criaram há 22 anos o Mungunzá de Thaís e Zuza Miranda, que desde 7 horas da manhã faz a distribuição gratuita da iguaria ao som de uma orquestra de frevo. Mungunzá do pessoal aí do Oeste, Centro-Oeste, é a Candica. Conversei com o Zuza, que me contou que teve a ideia porque toda vez o povo que vinha bacalhau se concentra no Alto das Fés, faz 10 horas da manhã, ficava aguardando o bloco, dormindo em frente à igreja que tem aqui no Alto das Fés. E aí ele resolveu dar uma festa pro pessoal aguentar a espera. E essa brincadeira ficou popular. Esse ano eles trouxeram 2 mil litros de Mungunzá, que eles calculam para 5 mil pessoas. E o público são trabalhadores do Carnaval, o pessoal que ainda está virado do encerramento da folia no Recife, e até pessoas em situação de rua que aproveitam para fazer o café da manhã na folia do Recife e Sumaia Vilela. 13 pessoas são esfaqueadas só no último dia de Carnaval em Brasília. Detalhes com a Ana Luísa Prazer. 13 vítimas de ferimentos por arma branca foram socorridas durante essa terça-feira de Carnaval aqui em Brasília. 2 delas estão em estado grave. Um jovem de 19 anos foi preso. Ao todo, foram 521 ocorrências registradas pela Polícia Civil nos 4 dias de festas, e esse número ainda pode aumentar. Apenas de ontem para hoje foram 188 registros, quase metade das ocorrências do Carnaval. A maior parte dos registros está relacionada a furtos, um total de 275 casos. Também foram 63 roubos a pedestres, quando há violência envolvida, e também 25 ocorrências de lesão corporal, a maioria fruto de brigas. Ao todo, 253 mil pessoas estiveram nas ruas de Brasília no último dia de festa. De Brasília, Ana Luísa, prazer. Edição Heloísa Fernandes, apresentação Dilson Santa Fé e trabalhos técnicos de Rafael Tomás. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13h32. Um abraço aí para o pessoal que nos apoia, UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, telefone 3732-3264, das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, lá no quarteirão de Santa Casa, Ressonância Magnética, equipe especializada e atende particular convênio. Também nós temos a NT Chaveiros, cujo telefone 24 horas a 997-61-1501, e lá tem chave codificada para auto, além de outras, abertura residencial, abertura de veículos, né? E também o telefone fixo 3732-1779, fica na Avenida Paranapanema 263. Um abraço aí ao nosso amigo Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista lá de São Paulo. Desejo a todos boa tarde, ao povo de Avaré, que está na audiência. Um abração aí ao Mauro Gonçalves Pérez, todo dia está acessando a nossa página. A gente agradece muito essa gentileza. Balanço parcial mostra
alta de 30% nas mortes em rodovias federais no carnaval. 30% de aumento de mortes. O pessoal sai para divertir, né? Sai para visitar os parentes, passear um pouquinho e acaba morrendo. Impressionante. Dados contabilizados até segunda-feira. Deve aumentar, portanto, essa taxa. Governo quer mudar a Previdência. Deputados rejeitam a idade mínima para aposentar. A maioria dos integrantes da Comissão da Reforma são contrários à proposta. Está aí. Certamente o governo Temer, enquanto ele durar, né, do jeito que está caminhando, tem que falar assim. Está com dificuldade de aprovar da maneira como eles queriam, de maneira muito complicada, né? Dizer que precisa trabalhar 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. Quer dizer, isso onde acontece? Onde é que eles leram esse manual? Certamente não é o manual das pessoas mais humildes, que, sem dúvida, principalmente aqueles que estão próximos a aposentar e ficam assustados com essa discussão da maneira como é que está sendo proposta. Agora, pelo jeito, os próprios deputados estão constrangidos e o governo terá dificuldade de aprovar. Já no depoimento de Aécio sobre Furnas, já comentamos isso, e TSE, houve Marcelo Odebrecht sobre a chapa Dilma e Temer. Na verdade, quer saber se tem dinheiro ilícito na campanha eleitoral, na última campanha eleitoral, uma denúncia do PSDB. Interessante, né? E a chapa do PSDB, que foi derrotada, não teve dinheiro escuso, Tonelli? Gozado é isso, né? Uma notícia bastante triste, que envolve morte de animal, aconteceu em El Salvador. O Gustavito, quem é o Gustavito? É um hipopótamo de 15 anos lá no zoológico de El Salvador. E foi morto a facadas. Quer dizer, não se sabe ainda qual foi a motivação desse crime. E outro crime também, mãe do adolescente morto, suspeita da versão do Habib's, lá na Vila Nova, Cachoeirinha, se não me engano, foi lá que aconteceu isso. É um garoto que habitualmente pedia alimentos, abordava os clientes dessa franquia do Habib's, lá em São Paulo, e foi, de repente, morreu. Quer dizer, acredita-se, foi em Vila Nova, Cachoeirinha mesmo. O João Victor Souza de Carvalho, de 13 anos. A versão dos seguranças é que o garoto estava incomodando os clientes e foi chamado a atenção pela segurança e saiu correndo e de repente caiu e morreu. Quer dizer, está muito estranha essa versão. Segundo o SAMU, não tem sinal de violência, só se ele teve um quadro convulsivo ou caiu, bateu a cabeça. Tem que fazer autópsia para esclarecer a morte desse jovem de apenas 13 anos lá em São Paulo, bem na frente do Habib's, onde ele pedia lá comida, enfim, para as pessoas que frequentavam essa esfirraria tão famosa, né? Uma franquia, na verdade. Anulada, Castelo de Areia antecipou marcas da Lava Jato. Operação investigava Camargo Correia. Daí foi um escândalo, né? Quando estava chegando em certas figuras, a Operação Castelo de Areia, acharam provas ilícitas e acabaram por anular a operação. Se tivesse levado naquele momento a sério todas as investigações, acho que não haveria a Lava Jato. Em março do ano passado, os investigadores da Operação Lava Jato revelaram que o Odebrecht tinha uma divisão destinada a operacionalizar o pagamento de propinas. Conhecido como setor de operações estruturadas, o departamento tinha funcionários até um sistema informatizado para a distribuição de suborno. Recentemente, a Lava Jato descobriu que Andrade Gutierrez mantinha estrutura parecida destinada à contabilidade do dinheiro ilegal. A Camargo Correia, uma das primeiras empresas atingidas pela Lava Jato, seus diretores foram delatores de primeira hora. Não foi apontado, porém, um departamento de propina na empreiteira. Não que isso nunca tenha havido. A Operação Castelo de Areia, que aconteceu em 2009, já havia trazido à tona uma rede de pagamentos envolvendo diretores da empreiteira paulista, Camargo Correia, e operadores suspeitos de fazer repasses a políticos dentro e fora do Brasil. A investigação, que acabou sendo anulada na Justiça, mostrou que o esquema guardava semelhanças com o setor de propinas da Odebrecht. Os empreiteiros da Camargo Correia também protegiam a identidade de destinatários da propina por apelidos.
uma empresa uruguaia era usada para dar aparência de legalidade ao envio de recursos para o exterior. O inquérito do Castelo de Areia começou com uma denúncia anônima sobre as atividades de Kurt Paul Pickel, suíço naturalizado no Brasil, e que, segundo apurou a investigação, mantinha contato estreito com os diretores da Camargo Corrêa naquela época. No primeiro ano da investigação, os policiais ouviram conversas captadas, escutas telefônicas e ambientais. Os grampos mostraram Pickel, que morreu anos depois da operação, e o então diretor Pietro Bianchi articulando pagamentos, combinando a entrega de recursos em espécie na sede da Camargo Corrêa e discutindo o envio de dinheiro para locais como Alemanha e Ilhas Caimã. Aí vai a matéria bastante longa, diz que tinha o Clube das Empreiteiras e acabou tendo um verdadeiro legado. Isso acabou acontecendo mais recentemente com outras empreiteiras. Mas, infelizmente, ela foi cancelada, foi anulada essa investigação, né? Tem até aqui dizendo que o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, costuma afirmar que se a Castelo de Areia não tivesse sido derrubada, uma operação do tamanho da Lava Jato poderia ter acontecido anos antes e impedido mais crimes. É isso que a gente estava dizendo, que já havia, e 2009, a tal de Castelo de Areia. E várias pessoas aí foram, políticos também, né, foram citados, busca e apreensão e recolher documentos com dezenas de menções a políticos e obras pelo país que acabaram nunca sendo esclarecidas. O caso nunca foi julgado e ações penais chegaram a ser abertas, mas tudo isso foi anulado pela justiça. Tá aí, chegou em gente grande. Naquela época não havia, acredito eu, esse clima que aconteceu posteriormente com a Lava Jato. É uma pena, porque muita coisa poderia ter sido evitada. Voltamos a Brasília com uma matéria que fala aí que o presidente americano, Donald Trump, está cada vez mais moderado no quesito imigração. Donald Trump adotou um tom mais brando do que o de costume no primeiro discurso em uma sessão conjunta do Congresso. O presidente defendeu a redução da entrada de imigrantes com baixa qualificação profissional, mas também sugeriu que republicanos e democratas busquem um consenso para reformar o sistema de imigração. Pouco antes de ir ao Congresso, Trump conversou reservadamente com jornalistas na Casa Branca. Em uma mudança significativa na dura retórica adotada desde a campanha, o presidente disse que este seria o momento certo para uma nova lei de imigração. Um alto funcionário do governo afirmou que a reforma permitiria que imigrantes não documentados possam viver, trabalhar e pagar impostos sem o risco de serem deportados, desde que não tenham ficha criminal. No Capitólio, Trump afirmou também que o governo trabalha para aprimorar os procedimentos de permissão de ingresso de estrangeiros e que não se pode permitir que o país se torne um santuário para extremistas. O presidente repetiu que vai dar início à construção do muro na fronteira com o México, mas não mencionou a promessa de cobrar a conta do país vizinho. No momento mais emocionado da noite, homenageou a viúva de um soldado da Marinha morto em uma operação no Iêmen. Os parlamentares promoveram um longo aplauso. De Denver, nos Estados Unidos, Gislene Nogueira. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13h43. Uma boa tarde aos amigos que estão acessando a nossa página do Face e também os amigos que estão conectados, estão na sintonia aí do 104.9 e também através do Radiosnet, TuneIn, no seu celular. O DI Ressonância Magnética está com a gente, Mato Grosso, número 800.
3732-3264, das 7 às 18, segunda a sexta-feira. E também a NT Chaveiro, com a gente na Avenida Paranapanema 263, telefone 24 horas, 99761-1501. Voltamos a Brasília com mais informações. Nacional informando, falando do aniversário do Rio, também do depoimento de Marcelo Odebrecht. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Marcelo Odebrecht presta depoimento no processo que investiga a chapa Dilma Temer. E o Rio de Janeiro completa 452 anos. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Esta é uma quarta-feira de cinzas diferente no Rio de Janeiro. A cidade comemora 452 anos. Ícaro Matos acompanha a festa. Teremos diversas homenagens para celebrar a data. Agora pela manhã será realizado um concerto com a banda da Guarda Municipal e o grupo vocal Uma Só Voz, que é formado por moradores de rua. A apresentação começa às 10 horas no monumento a Estácio de Sá, na Praia do Flamengo. No repertório, várias canções em homenagem ao Rio, como Cidade Maravilhosa, Samba do Avião, Aquele Abraço, Garota de Ipanema e o Wave. Também pela manhã teremos os parabéns ao Rio de Janeiro, com direito a bolo gigante na Praça Mauá, na zona portuária da cidade, além da celebração da missa em homenagem aos 452 anos na Catedral Metropolitana. Outra homenagem será feita à noite, quando o principal símbolo da cidade, o Cristo Redentor, receberá uma iluminação especial em azul, cor oficial aqui do Rio de Janeiro. Marcelo Odebrecht presta depoimento hoje à tarde em Curitiba no processo que investiga. Devido aos indicativos da imprensa de que a recente homologação de 77 executivos da Odebrecht no âmbito da Lava Jato trazem fatos relacionados à campanha de 2014 da chapa Dilma Temer. Também serão ouvidos neste processo outros executivos relacionados à empreiteira, Cláudio Melo Filho e Alexandrino de Salles Ramos. O processo que investiga a chapa Dilma Temer foi movido pela coligação Muda Brasil, que teve como candidato a presidente o senador Aécio Neves, e pelo PSDB. Eles acusam a chapa de abuso de poder político, econômico e de autoridade. Marcelo Odebrecht está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba por causa da Operação Lava Jato. Ele foi detido em junho de 2015 e já foi condenado a 19 anos de prisão. De Brasília, Daniele Soares. Edição Heloísa Fernandes, apresentação Dilson Santa Fé, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13h49. Um abraço para o Chico Sanches, que também acessou nossa página. Vamos aí às últimas notícias. O Roberto Azevedo, que é brasileiro, pela segunda vez como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, tem uma expressão internacional nesta área de atuação muito grande. Também nós temos aí que a resolução da ONU com sanções contra a Síria teve o voto desfavorável, o voto contrário, tanto da Rússia quanto da China. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre o Trocando em Miúdo, que vai falar da campanha da fraternidade, que focaliza a questão dos biomas. Vamos falar também, História Hoje, o episódio aí com 1640, em torno disso, as bruxas de Salem, uma cidade de Massachusetts, que acabaram matando as pessoas por bruxaria, né? E outros ficaram presos, acabaram depois sendo liberados. E na trilha da história também mostra outra matéria bem interessante, que fala exatamente da Guerra do Paraguai. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo isso em um bloco e vamos aqui às últimas manchetes. O Tatuapé ganhou aí um título inédito, hein? Os acadêmicos do Tatuapé ganhou o Carnaval em São Paulo. Aliás, tem até um quadrinho que eu postei esses dias na internet, o pai perguntando para o filho: ô filho, que escola você quer que ganhe aí o carnaval? Ele virou assim: pai, eu quero que quem ganhe seja a escola pública. Tá certo, também eu prefiro também. Crédito para a família supera pela primeira vez
o de empresas. Temos mais informações. Rede FENAC anuncia que vai embora do Brasil. A Rede FENAC, que é uma rede francesa de livros eletrodomésticos, muita gente em São Paulo vai, eu já fui várias vezes. Diz que com as vendas consideradas fracas, a companhia informou que a subsidiária brasileira foi classificada como operação descontinuada e vai embora a FENAC. É uma pena, é uma bela loja e com muitas opções. E contra Temer, Lula terá plano para a economia. Alvo da Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma plataforma econômica para apoiar sua pré-candidatura ao Planalto. Ele diz aí que vai lançar um programa nacional de emergência para o país sair da crise. Com um discurso em defesa de novas eleições diretas e disposto a antecipar o lançamento de seu nome ao Planalto, Lula tem aparecido em vídeos dizendo que Temer só sabe cortar. O foco de sua plataforma para 2018 vai na linha de que o país não conseguirá reduzir o número de 12, quase 13 milhões de desempregados se não ampliar o crédito para a produção e o consumo. Entre as propostas que Lula e a cúpula do Partido dos Trabalhadores defendem para enfrentar a crise estão a criação de um Fundo de Desenvolvimento e Emprego, reajuste de 20% nos valores do Bolsa Família e aumento real do salário mínimo, além da correção da tabela do imposto de renda com teto de isenção superior ao atual. Diz que há um ano atrás aí, o Partido dos Trabalhadores pressionou Dilma para que tomasse essas medidas e ela teria, segundo o jornal, não concordado. Em consonância com Lula, a bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado também apresentará até abril um programa emergencial para a economia. Disse Lindenberg Farias, senador, que estamos à beira de uma convulsão social. E também estava dando uma olhadinha, uma matéria do site UOL mostra aí que Temer tenta reagir à queda dos seus escudeiros do PMDB. Em 12 de maio, quando assumiu interinamente a presidência, Michel Temer se cercava de 4 PMDBistas de sua confiança: Gedel Vieira Lima, Secretaria de Governo, Romero Jucá, Planejamento, Eliseu Padilha, Casa Civil e Moreira Franco, Parceria de Investimento. As portas de o presidente completaram um ano no cargo, 2 já caíram, Gedel e Jucá. Um está licenciado e debaixo de acusações, que é o Padilha, e outro já foi citado na delação da Odebrecht, que é o Moreira. Quer dizer, o quarteto, os 4 mosquiteiros, todos na ponta, no alvo de mira aí da Lava Jato, com muitas denúncias. O presidente Temer acredita que, apesar do desgaste, conseguirá uma sobrevida como inquilino do 3º andar do Palácio Planalto, ao descentralizar as funções mais importantes do seu governo, e dessa forma não depender deste ou aquele assessor. Além de atuar pessoalmente na articulação política, Temer delega a ministros e parlamentares acordos para garantir a tramitação das principais reformas propostas por sua gestão. A da Previdência, que é chamada menina dos olhos do governo nesse primeiro semestre, tinha em Padilha o seu homem forte. Já é Elvis, né? Já era. Desde o início do projeto, era responsabilidade de Eliseu Padilha a negociação com sindicatos, empresários e parlamentares. Depois de Padilha ter sido citado pelo ex-assessor da presidência, amigo de 60 anos de Temer, José Yunes, como destinatário de um pacote em que supostamente haveria dinheiro do Odebrecht, auxiliares de Temer já afirmam que ele não era o único a cuidar das mudanças do INSS. O Ministério da Fazenda e a Comunicação do Planalto poderão, caso seja necessário, prosseguir com as negociações sobre o tema. E aí a matéria traz por onde anda os demais aí, né? O método descentralizador também surtiu efeito com outros 2 ex-ministros, no caso de Jucá, no caso de Moreira Franco, que também está desgastado, que é conhecido como o gatinho angorá, o Moreira Franco, né? Mas também está aí no alvo de mira da Lava Jato. Que será de nós, ô Titonelli? Que será do governo Temer com tanto desgaste, com tanta pessoa mencionada por atos de corrupção? E cadê as panelas, né? As panelas estão muito silenciosas. Na verdade, era isso que a população queria com as manifestações? Eu tenho certeza que não. Um abraço a todos. Nós vamos na sequência com as 3 matérias. Trocando em miúdo, falando da campanha da fraternidade, as bruxas de Salem no História Hoje e também a Guerra do Paraguai na Trilha da História. Um abraço a todos. Até amanhã.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancas. Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. Tem 50 anos que é sempre a mesma coisa. Acaba o carnaval, quarta-feira de cinzas, começo da época de quaresma. Então é lançada mais uma campanha da fraternidade, há 50 anos. Cada ano um tema diferente para a gente pensar, discutir, aprender, participar. Neste ano é o seguinte: vamos salvar o que ainda existe de bioma no Brasil. São 6. Você sabe o que é bioma? Então, vamos nessa. Tema da fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida. Cultivar e guardar a criação. Primeiro, o que é bioma? Prefiro dizer o nome deles. São 6. Começo pela Amazônia, depois Caatinga do Nordeste, os Pampas no Rio Grande do Sul, Mata Atlântica, o Pantanal do Mato Grosso, e tem ainda um bastante castigado, o Cerrado do Centro-Oeste do Brasil. Estamos cuidando bem desses exemplos de vida da nossa natureza? Ou não? Ainda existe preservação? Pois é isto que a campanha da Fraternidade 2017, lançada nessa quarta-feira de cinzas, quer colocar na cabeça de todo cidadão para pensar. Amazônia, até os Pampas, do Cerrado aos manguezais. Estamos falando de biomas, ou seja, o que vive neles, tipo animais, plantas que servem de remédio, alimentação, árvores, vegetação, preservação do clima, as chuvas, a água que chega aí na sua torneira, ou até na lâmpada que dá a luz, que começa na hidrelétrica, melhor que saísse do sol e dos ventos. Está me entendendo porque é importante a gente pensar no tal do bioma brasileiro? Tem mais. As populações tradicionais que vivem nesses biomas, sem acabar com eles, convive. Falam dos indígenas, dos quilombolas, dentre os mais antigos. Mas a campanha da fraternidade deste ano parte do conceito de que moramos numa grande casa coletiva e que por isso é responsabilidade de todos nós, coisas que parecem simples, mas prejudicam a todos. Caso do lixo jogado de qualquer jeito no terreno mais perto, ou da água com uso exagerado, do esgoto correndo porta fora, e o que mais? Pense nisso. Simples assim. Nesse carnaval, você pulou no bloco de rua? Pois pergunto, jogou lixo na rua ou guardou para jogar no lugar certo? Hein? Então, fim de prosa, uma parte do texto básico distribuído pela CNBB para esta campanha da fraternidade. Escute e pense. Diz o seguinte: no campo político devemos incentivar a criação de um projeto de lei que impeça o uso de agrotóxicos. E mais ainda no livro para a gente pensar junto nessa quaresma, nessa campanha da fraternidade. Diz assim: combater a corrupção é um modo especial para se evitar processos licitatórios fraudulentos, especialmente em relação às enchentes e secas, que acabam sendo mecanismos de exploração e desvio de recursos públicos. É da sua conta. Nós estamos encerrando aqui a transmissão pelo Face, continua no 104.9 aí, também no seu celular, o nosso programa. Temos ainda História Hoje e Na Trilha da História. Amanhã a gente volta, um abraço a todos aí.